A paz do Senhor Jesus, amadas e amados, sejam muito bem-vindos a este canal, Vida da Lia, motivando, levantando e restaurando mulheres. Vamos para mais um vídeo especial a semana ao Dia Internacional da Mulher. E olha, pensa num vídeo que foi difícil de gravar, foi esse. Essa está sendo a última tentativa de gravação que estou fazendo neste momento, tá? Quero entrar em um assunto muito delicado, onde eu peço a Deus mais uma vez direção. E eu acredito que como foi muito difícil fazer esse vídeo, é porque ele vai chegar em alguém, vai tocar pessoas que precisam ouvir. Vamos falar sobre feminicídio, ou seja, violência contra as mulheres. Algo muito triste, né? Portanto, que eu sempre enfatizo aqui o grande amor, o valor, né, que Deus tem pelas mulheres. Ainda hoje vivemos aí tantos casos de mulheres que às vezes sofrem caladas e infelizmente existem muitos casos também em famílias cristãs e que às vezes as mulheres se calam devido à religião e que quando procuram seus líderes, em vez de ajudarem, apenas pedem para orar. Sim, devemos orar, mas Deus também nos manda ter atitude. E Ele nos dá o espírito da coragem para poder lutar. Não digo aqui somente no físico, mas também pedir ajuda e ajudar ao próximo. Deus envia anjos e Ele não desampara ninguém. E como este é um canal cristão e é um projeto de Deus que Ele me entregou para levantar a sua palavra, tenho que abrir a boca e deixar Ele falar e não eu. Na Bíblia, sempre pegamos aí aquelas mulheres guerreiras, mulheres com histórias para nos espelharmos, principalmente quando chegamos aí nestas datas do Dia Internacional da Mulher, né? Mas aí esquecemos que existem outras mulheres também, né, que passaram por histórias na Bíblia. Tem aí relatos de histórias, né, de outras mulheres que sofreram. E aqui, como eu quero enfatizar aqui, né, eu quero colocar o tema de hoje, a violência, né, contra as mulheres. Infelizmente também tem histórias dentro da Bíblia para podermos refletir. E fazendo aí as minhas pesquisas, os meus estudos, o meu devocional, encontrei relatos que envolvem mulheres na história da Bíblia. Detalhes aí que nos escapam sobre as mulheres, como por exemplo as medianitas mortas e suas filhas tomadas pelos israelitas. Também temos a história das filhas de Siló. Tem lá na Bíblia também, vou estar deixando aí, tá? Vai estar passando no vídeo os versículos para você estar dando uma olhada lá, estudando também. Tem a história da Tamar também, que foi estuprada. E então agora te convido para entrarmos em uma história, né, da Bíblia sobre uma mulher em especial, uma parte da Bíblia em especial que me chamou mais a atenção, que foi em Juízes 19. Ok? Aqui vamos ver uma mulher que experimentou a violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência sexual e, por fim, o feminicídio. Me refiro à concubina violentada e esquartejada. Parece estranho estar falando de uma mulher que está na Bíblia, uma história de uma mulher que está na Bíblia. Mas encontrei essa história lá. É o que acontece, né? O seguinte, existem tantas histórias de mulheres por aí que às vezes até a gente conhece e a gente prefere se calar. Como a história da concubina, que até então também, né, eu sou uma nova na caminhada, eu ainda não tinha conhecido, né? São histórias, são fatos que às vezes pode ser desconfortável de tratar. Nossa insistência
em nos mantermos aí caladas e calados sobre a violência contra as mulheres e aconselhá-las e até mesmo forçá-las a se calarem sobre os seus sofrimentos tem sido o mais forte mecanismo de perpetuação dessa violência. Silenciar sobre as mulheres e silenciar as mulheres, negando-lhes o direito de se contarem, não é apenas compactuar com a violência, é também um ato violento. O segredo acerca da violência contra as mulheres e tem perpetuado, dizê-la, é confrontar um sistema que tem ferido de morte milhares de mulheres todos os anos. E aí nessa história, entrando em Juízes 19, temos esta mulher que foi violentada. Ela é conhecida como a concubina do levita. Tudo que ela sofreu e nem ao menos o seu nome foi registrado. O nome confere identidade, dá rosto àquela que sofre violência. Não nomeá-la também é uma forma de violentá-la, pois a distância ainda mais da possibilidade de encontrar em nós. É uma forma de apagar aquela história onde, como neste caso deste texto, você pode pesquisar que você não vai encontrar o nome dela, você não vai encontrar referências sobre ela. E na falta de um nome, vamos continuar a utilizar a concubina. Então, a partir de agora, eu peço a você que abra o teu coração. Se puder, feche até os olhos. Vamos meditar juntas? Vamos entrar nesta história e tentar sentir o que ela sentiu. Vamos entrar nesta história desta mulher que era tida como propriedade de um homem inferior à condição de esposa, que fugiu dessa situação correndo para a casa do pai, que foi retirada pela casa do homem pelo qual fugiu, que foi lançada por esse homem, seu anfitrião, para um grupo de estrupadores, que foi estrupada por todos eles durante a noite e que foi esquartejada pelo homem que a tinha como propriedade. Talvez você que está ouvindo este vídeo agora conheça alguma menina, alguma mulher, alguma jovem que esteja vivendo abusos e que precise de ajuda. É por isso que estou aqui trazendo esta história para tentar contar uma história de alguém que vivenciou, que viveu isso, para mostrar para você que não é somente você, mas que Deus dá força, que Deus levanta. Quem sabe aqui, estudando junto com vocês o relato da história desta mulher, desta concubina, possamos entender, nós mulheres, que não podemos soltar as mãos umas das outras, que devemos denunciar e combater a violência contra as mulheres e que precisamos que mais homens, que mais jovens, que mais meninos reconheçam em nós a imagem de Deus. Entrando já na história desta menina, desta concubina, vamos entrar na mente dela, vamos tentar sentir o que ela passou pela pele dela. Então, esta menina, esta moça, foi tomada como concubina por um homem, um levita. Vamos imaginar que ela era uma jovem linda, né? Uma jovem bonita, e que tinha aí tantos sonhos, que queria decidir o que queria fazer da sua vida, mas não foi dada qualquer escolha. Ela foi retirada, ainda nova, da casa da sua mãe, do seu pai, da sua família. E aí, essa é uma da primeira experiência de violência que ela vive. Já na casa do levita, ela foi violentada sistematicamente. E ali, ela era considerada apenas um objeto, porque ela era uma concubina. Uma concubina não tem o status, não sei como dizer,
ela não era a esposa, né? Ela era como se fosse uma segunda esposa, mas a concubina ela era colocada ali apenas para satisfazer os desejos, né, do seu proprietário, né, daquele homem. E então ali ela só tinha apenas o direito do mantimento e algum salário, pelo que eu pesquisei aqui. Então ela não aguenta e foge. E retornando para a casa da sua família, alguns ainda a acusaram de adultério. E na sociedade em que ela vivia naquela época, a mulher acusada de adultério era apedrejada, sem direito à defesa, especialmente porque a palavra de uma mulher naquela época não valia nada. E aí, imaginemos como esta menina, essa jovem, estava morrendo de medo, ansiosa, talvez até quase depressiva. Mas ainda bem que ela tinha uma família acolhedora. E quando ela retorna, a família dela a acolhe. E mesmo assim, o medo, imagino eu, acompanhava ela todos os dias. E não demorou muito aquele homem do qual ela fugiu, aquele levita, a encontra novamente na casa do seu pai. E mesmo assim, imagino eu que o medo ainda a acompanhava todos os dias. E não demora muito que aquele homem do qual ela fugiu a encontra novamente, vá atrás dela na casa do pai dela. O pai dela até tenta mantê-lo ali, né? Ele até consegue, né, por alguns dias fazer ele ficar por ali. Imaginamos aí que o pai dela já imaginava, né? Vou mantê-lo aqui por mais tempo porque minha filha vai estar protegida. E ali, estando junto com seu pai, acho eu, né, que ele queria mantê-la sob sua vigilância para que os abusos não voltassem a ocorrer e para que ela não fosse punida. Mas não adiantou. Depois de um tempo, o levita a leva novamente. Ela, lógico, não queria ir, mas novamente ela não teve escolha. Pela segunda vez ela foi sequestrada por ele. Imagino quanto esta mulher chorou. No caminho, como já era tarde, eles estavam cansados, pararam em Gibeá para passar a noite. E aí um efraimita os acolhe na sua casa. Eles entram, né, porque ali pertencia a ele. Imaginemos também a confusão na cabeça dela. Ela nem conseguiria comer direito, né? Porque não parava de pensar também no que aconteceria quando chegassem à casa do levita. Mas mal sabia ela que aquela noite a reservava dores inexprimíveis, dores inexplicáveis, dores que a levariam à morte. Alguns homens de Gibeá, contrários à hospedagem do levita, quiseram que o efraimita o entregasse para eles, né, para que assim ele fosse estrupado e humilhado por eles, que era aí uma forma, naquela época, né, a pior humilhação dos homens eram ser estrupados. Então os dois homens daquela casa tremeram de medo, tanto medo que o anfitrião oferece a eles a concubina e até também a filha do anfitrião, a filha do efraimita, para que os estrupadores não fizessem aquilo com eles. Eles preferem, né, dar as meninas no lugar deles. E aí, agora são as duas que estavam apavoradas. Imaginem a cabeça delas. Como poderiam fazer isso com elas? Porque não as enxergavam como iguais? Porque não as amavam? Só porque eram mulheres? E aí, com certeza, elas naquele momento, como
somos mulheres, né, temos este sentimento mais sensível, elas sentem vontade ali de abraçar uma a outra, né, para conseguir se protegerem, né, uma e a outra daqueles homens, tanto dos que estavam lá fora quanto que estavam dentro. Vontade de dizer uma a outra, né, dando força uma para a outra, mas nem tempo deu, porque o levita e o efraimita não hesitaram em momento algum em escolher a presa para oferecer aos cachorros, né, aos pitbulls que estavam lá fora. E olham a concubina e serva. Então ela é lançada a eles e estrupada durante a noite toda. Lançada a eles como um pedaço de carne é lançado a um pitbull, a um cachorro feroz. E aí, vamos imaginar que talvez algumas mulheres daquele lugar, né, ainda tentaram chegar ali para ajudar, porque a gente é assim, mas com certeza elas foram impedidas. Imagine o quanto esta menina gritou, esta mulher gritou, pediu socorro. Nenhuma porta ou janela de Gibeá deste lugar se abriu para ela. E aí, depois de algumas horas, já sem força para gritar, ela desfalece. Mas eles continuam a violentá-la até o dia amanhecer. E já ali na porta do efraimita, com o corpo e a alma arregaçada, ouve do homem que a tirou da casa da sua família e que a entregou para cachorros devoradores: levanta-te e vamos. Naquela situação onde ela estava. Imaginemos que ela não conseguia nem respirar direito. Uma mulher cheia de hematomas, coberta de sangue, de sêmen, e a restava ali poucos minutos talvez de vida. O efraimita não saiu da casa nem para oferecer talvez um pouco de água, vamos imaginar. Sua filha tampouco, porque ali com certeza o pai dela possa ter proibido para não fazer parte daquele momento, né? E assim desfalece a concubina. E o levita coloca sobre um jumento e é levada até a sua casa. Alguém poderia imaginar que finalmente ele cuidaria dela. É o que a gente sonha, né? Quando a gente pega uma história, a gente romantiza aquele final. Mas não foi isso que aconteceu. Ao chegar na casa, ele a esquarteja em 12 partes. Então aí já não existe mais aquela mulher, já não existe mais a concubina. E o que aconteceu com ela está esquecido para muitas pessoas. Mas ainda hoje, ainda existem muitas mulheres que têm suas vidas sequestradas por homens violentos. É por isso que a história desta concubina e de tantas outras mulheres precisam ser contadas, para que os violentadores sejam expostos, para que não continuem impunes, para que percebamos que não estamos sós, que todas as mulheres devem estar juntas, unidas, para uma proteger a outra, dar as mãos. A afirmação insistente do segredo sobre a violência experimentada faz parecer que essa é uma experiência solitária, gerando sentimento de impotência, de culpa e de consequente aceitação dessa situação pelas mulheres. Precisamos nos empoderar pelo contar. É preciso publicizar estas experiências. Dizê-las é encontrar uma comunidade de iguais e assim nos fortalecer umas às outras. Esse empoderamento pelo contar também pode ocorrer no ambiente religioso. Como aqui, né, estou trazendo um canal
para as mulheres, né, evangélicas, para que você também que não é evangélica, mas gosta de ouvir a palavra de Deus, Deus quer falar com você. Por exemplo, as rodas de conversa sobre enfrentamento à violência contra mulheres ocorridas em algumas igrejas. Tem igrejas por aí que fazem palestras, né? Tem momentos especiais para mulheres. Tem sido lugares restauradores. É ali que a solidão se desfaz. Ali as mulheres se contam e se encontram nesse contar. Percebem que não apenas outras já passaram pelo que elas passaram, mas principalmente que elas se indignam juntas e reagem juntas ao sofrimento que já não é mais individual e já não é mais escravo do silêncio. Publicizar o sofrimento, mesmo que de forma restrita, tem ação sanadora para todas. Isso é o que realmente poderíamos chamar de encontros de cura e libertação. O sem sentido do sofrimento dá lugar ao sentido de uma nova vida. O rompimento do pacto de silêncio publiciza o sofrimento que perdurou por anos em nossas vidas. E é aí que a morte se faz vida. Contar a violência sofrida implica romper o silêncio que envolve essa experiência e, portanto, a solidão que amedronta e imobiliza. É por isso que podemos tomar a orientação bíblica e empregá-la em nossas vidas. Juízes 19:30. Ponderai isto, considerai e falai. E então, amadas, para finalizar esse vídeo, vamos pedir ao Senhor que o bem seja amado e promovido em todos os lugares, curando as feridas de cada mulher. Senhor, não podemos permitir que o mal e a violência contra as mulheres continuem a ser alimentadas. Ajudemos a romper as cadeias do mal com a energia do amor. Senhor, que venha a surgir novas leis e novas oportunidades, novas políticas em favor da dignidade, do respeito das mulheres em todos os países do mundo. Que toda a humanidade seja renovada por um novo sentimento de amor, coragem e respeito para agir contra todas as formas de violência. Senhor, é o que pedimos, é amor, é respeito. Senhor, que levante mulheres de visão, de coragem, de esperança, mulheres que não calem a boca e que as nossas orações, os nossos compromissos possam romper, que joguem por terra as amarras da violência e que as sementes de cura, de revitalização, de restauração, assim como o Senhor me deu este projeto, que todas essas mulheres sejam motivadas, que sejam restauradas, que sejam levantadas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que Deus abençoe a sua vida, amado. Você que assistiu, que ouviu este vídeo até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo.